Olá pessoal, eu sou a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje eu trago para vocês o primeiro vídeo de uma série que eu chamo Um Conto por Mês. Nessa série de vídeos, como o nome já diz, uma vez por mês eu vou trazer para vocês algum conto que eu tenha lido e que tenha me interessado e que eu tenha certeza que vocês irão gostar também. Nessa série de contos eu pretendo trazer autores de diversos lugares do mundo, diversos países, diversas línguas e também de diversos momentos na história. Então eu vou trazer para vocês tanto contos clássicos como também contos da literatura mais contemporânea. Para ser bem sincera com vocês, eu devo confessar que eu não gostava muito de ler contos há um tempo atrás. Eu sempre preferi ler romances e o livro por completo, mas quando eu comecei a escrever o blog O Prazer da Literatura há uns 2 anos atrás, então eu percebi uma falta de textos para sugerir no blog. Porque a gente não lê romances, livros completos com a mesma rapidez que a gente lê contos. Na verdade, os contos são feitos justamente para isso, para uma leitura rápida, para você sentar, ler uma história de uma vez só. E então, conforme eu fui buscando mais textos, mais contos, fui conhecendo mais autores, eu percebi que ler contos pode ser muito prazeroso, porque através de leituras curtas a gente consegue conhecer um número maior de autores, um número maior de estilos, então vale a pena você dar uma procurada por alguns contos que possam te interessar. A sugestão que eu trago hoje é um conto chamado Don't Look Now. Em português seria Não Olhe Agora, escrito pela escritora inglesa Daphne du Maurier. Esse conto foi publicado nessa coleção de contos da Daphne du Maurier, que se chama justamente Don't Look Now. Essa aqui foi publicada pela Penguin Classics, mas você também pode encontrar contos da Daphne du Maurier em outras edições. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1971, em uma coletânea de contos chamada Not After Midnight. Em português seria Não Depois da Meia-Noite. Como o nome já diz, essa coletânea trazia histórias com eventos supernaturais. Esse conto foi publicado em Portugal com a tradução Não Olhes Agora. Eu não tenho certeza se esse livro foi publicado ou se esse conto foi publicado aqui ou aí no Brasil, mas a versão em inglês é bastante fácil de encontrar e mesmo se você tem algum receio de ler em inglês, acho que vale a pena tentar ler esse conto porque é uma linguagem mais fácil, mais simples, nada como ler o texto no idioma original. Na verdade, eu entrei em contato com esse conto da Daphne du Maurier ao fazer uma disciplina aqui na Universidade de Leiden chamada Transformações Góticas. Durante essa disciplina, eu li vários textos muito interessantes que se encaixam nessa temática gótica desde o início da tradição, lá no final do século XVIII, até os dias de hoje, com autores como Stephen King. Eu pretendo ainda fazer um vídeo sobre as leituras sugeridas nesse curso e quem gosta de literatura gótica vai gostar dessas dicas. Bom, a premissa desse conto é a seguinte: um casal inglês chamado Laura e John acabam de perder a sua filha mais nova. Os dois ainda estão muito tristes e ainda sofrendo com a perda da filha, e por isso eles decidem viajar até Veneza para passar algumas férias longe da Inglaterra com o intuito de esquecer um pouco essa tragédia familiar. Lá em Veneza, em um restaurante, os dois encontram duas personagens muito peculiares. Em uma mesa do outro lado do restaurante existem duas velhinhas gêmeas que não param de olhar para o casal inglês. Aliás, o conto começa justamente com essas palavras: Don't look now. Começa assim. O John diz para sua mulher: Don't look now, but there are a couple of old girls 2 tables away who are trying to hypnotize me. Então, em português seria: Não olhe agora, mas tem um casal, né? Duas velhinhas estranhas, duas mesas mais para frente que estão tentando me hipnotizar. Então o conto começa dessa forma bem peculiar, já no meio da conversa do casal, que se encontra incomodado por causa dessas duas velhinhas que estão ali em algumas mesas mais para frente e não param de olhar para eles. O que eles descobrem depois é que uma das gêmeas, das velhinhas gêmeas, é cega e ela tem poderes paranormais. Ao conversar com a Laura no banheiro, essa velhinha que é a que tem poderes psíquicos, a que é cega, diz que ela ficou olhando sem parar para a mesa onde eles estavam porque ela conseguia ver
a Christine, que foi a filha deles que morreu, junto com eles ali na mesa. Bom, aí a história começa a se desenrolar. A Laura acredita nas velhinhas e acredita que uma delas, a que tem poderes psíquicos, pode mesmo ver a filha deles ali. Mas John, que é mais cético, não acredita nessas duas mulheres e pensa que elas estão querendo somente enganar a Laura. E para complicar as coisas, nesses últimos dias estão ocorrendo assassinatos em Veneza que ninguém até então conseguiu desvendar. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, uma das velhinhas, a que tem poderes psíquicos, avisa ao casal que eles devem sair de Veneza. Aliás, ela diz que a filhinha deles está pedindo para que eles saiam logo de Veneza porque eles estão correndo perigo. Bom, eu não vou contar o que acontece a partir daí, porque para saber o final dessa história você precisa ler esse conto, que eu tenho certeza de que você vai gostar. Para quem não conhece a Daphne du Maurier, que foi a autora desse livro, ela foi, como eu disse, uma escritora britânica que nasceu em 1907 e morreu em 1989. Talvez você ainda não tenha ouvido falar na Daphne du Maurier, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de outros trabalhos dessa autora. Por exemplo, ela escreveu o romance intitulado Rebecca. Rebecca foi o livro escrito pela Daphne du Maurier, publicado em 1938 e 2 anos depois foi adaptado para o cinema por ninguém menos que Alfred Hitchcock, no filme que também se chama Rebecca, ou em português, Rebecca, a Mulher Inesquecível. Outra obra de Daphne du Maurier que você com certeza já conhece é um conto que se chama Os Pássaros. Os Pássaros foi publicado em um livro intitulado Os Pássaros e Outros Contos Macabros, publicado em 1952. Esse conto, como vocês já devem ter percebido, também foi adaptado para o cinema por Hitchcock. O filme Os Pássaros, um dos clássicos do cinema mundial, estreou em 1963. E outro livro da Daphne du Maurier, que também foi adaptada para o cinema por Alfred Hitchcock, que talvez seja um pouco menos conhecido do que os outros dois, é o Jamaica Inn, ou em português, Uma Pousada na Jamaica. O livro foi publicado em 1936 e o filme estreou em 1939. Esse foi o primeiro trabalho da Daphne du Maurier que Hitchcock adaptou para o cinema. Don't Look Now, ou Não Olhe Agora, também foi adaptado para o cinema, mas não por Alfred Hitchcock, mas por outro cineasta, Nicholas Roeg. Esse filme foi ao ar em 1973 e foi traduzido no Brasil e em Portugal como Inverno de Sangue em Veneza. Esse filme é interessante, mas eu devo confessar que tem algumas coisinhas que me desapontaram, ainda mais porque eu assisti o filme depois de ler o conto. Uma das coisas que eu mais gosto nesse conto é a maneira como ele começa. Como eu comentei para vocês, o conto já começa na conversa dos dois e com a frase do John, não olhe agora. Então, o leitor já fica curioso desde a primeira frase do conto. O filme não começa nessa cena. O filme, claro, como ele é maior do que o conto, ele traz mais informações sobre o que aconteceu com os personagens antes dessa cena no restaurante. Então, o filme começa em um dia de inverno, um dia de frio. O casal está dentro de casa enquanto as crianças brincam do lado de fora. A Christine não era a única filha do casal, aliás, isso também é falado no conto. Eles também tinham um menino mais velho do que a Christine. Mas então os dois estão brincando lá fora e aí a gente vivencia a morte dessa criança que é a Christine. Então é um impacto bem grande para o espectador. Mas além dessa questão do início do filme, que foi a menor das minhas decepções, foram as personagens das duas velhinhas. Porque lendo as descrições da Daphne du Maurier, a gente imagina, eu pelo menos imagino, essas duas mulheres velhinhas, gêmeas, e que não param de encarar o casal, uma delas cega. Então são personagens bem peculiares que chamam mesmo a atenção do leitor. Mas no filme elas não são tão velhinhas assim, como eu tinha imaginado, né, na minha mente. E elas não são gêmeas. Isso foi o que mais me decepcionou, porque o fato de duas velhinhas serem gêmeas já é uma coisa bem
macabra, né? E no filme elas não são gêmeas. E elas também não ficam encarando tanto o casal. Eu fiquei justamente esperando por essa cena das duas mulheres encarando o casal, então achei que essa situação não foi muito bem solucionada pelo diretor do filme. Mas, de uma maneira geral, o filme é bem interessante, foi elogiado bastante pela crítica da época. Ele saiu em 1973, então nós, espectadores do século XXI, temos que levar isso em consideração. Então é um filme um pouco mais devagar, não é como os filmes hollywoodianos de hoje em dia. Uma coisa muito interessante que o diretor faz nesse filme é que ele apresenta ao espectador temas e símbolos recorrentes. Por exemplo, sangue ou então a cor vermelha aparece em diversos momentos no filme. Aliás, essa capa aqui da coleção de contos da Daphne du Maurier traz essa menina numa capa vermelha, que é muito provável que eles tenham tirado desse filme de 1973. O diretor também usou algumas técnicas de edição que foram muito inovadoras na época. Ele usou flash forwards e flashbacks, então a história se passa no presente, mas vai para o futuro, corta para o passado, volta para o presente. Então, esse estilo de edição foi bastante elogiado na época. E hoje em dia, esse filme é considerado um dos clássicos do cinema britânico de horror. Então essa é a minha primeira dica para vocês, esse primeiro conto da nossa série de um conto por mês. Não deixem de ler Não Olhe Agora, da Daphne du Maurier, e de assistir o filme Inverno de Sangue em Veneza. Espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!